Olá, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E estamos aqui para mais uma aula de Geografia da EJA 3 e 4, com o tema de globalização, né? A gente hoje vai conceituar e saber quais são as implicâncias, né? As implicações dentro do processo de globalização, as positivas e as negativas, porque tudo na vida tem o positivo e o negativo. A gente vai começar a observar aí o mapa mundi, certo? E esse mapa mundi está lá no fundo da imagem da gente. Se vocês observarem, ele está sombreado, né? Lá, uma sombrazinha. E em cima dele, a gente tem uma rede, né? Na verdade, é uma rede que envolve o mundo e que tem diversos serviços mostrados nessa imagem, ou nesse globo, né? Nesse planisfério que a gente está vendo aí. E eu comecei a aula de hoje, né, com essa imagem porque eu gostaria de dar mais ou menos o sentido do que vem a ser a palavra globalização, né? O processo de globalização é um processo que a gente está acostumado a falar hoje, mas ele nem é tão jovem assim, a gente vai ver ao longo da aula. Ele já tem um bom tempo de existência e a gente vai ver que essa rede que a gente está vendo aqui tem tudo a ver com a globalização que a gente vai estudar na aula de hoje. Aí, ó, primeira coisa, o que é que a gente entende por globalização? Aí vamos fazer a leitura, tem assim: a ideia de uma globalização designa o processo de integração em escala mundial da economia de mercado, das relações e interações humanas, relações econômicas, políticas e culturais entre nações, como consequência da velocidade sempre crescente dos meios de transporte e de comunicação, sendo, neste último caso, principalmente através das novas tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama comumente de TICs, né? E aí embaixo a gente tem, né, isso é a definição de globalização, que aí é um processo, como eu disse a vocês, antigo, e essa dicasinha aí embaixo, né, o se ligar, seria assim: apesar de ser um processo antigo, o termo globalização, né, essa palavra globalização, tem estado em uso crescente desde meados da década de 80 e especialmente a partir de meados da década de 90. Então, apenas o termo, mas o processo em si do que seria a globalização, a gente já faz globalização há muito tempo. Primeira coisa, né? Quais são as características da globalização? Aí eu coloquei algumas, né? A gente tem muito mais, mas essas seriam as principais características. Primeiro, partilha de informação, né? A gente tem isso bem útil e bem prático no dia a dia da gente. A gente tem informação de tudo quanto é local e é jogado para a gente, né, através do que a gente chama pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais. De uma maneira geral, a gente vai ter essa partilha de informação. Telecomunicações, que foi vamos dizer assim, uma das características principais da globalização são as telecomunicações, quer dizer, o avanço dessas telecomunicações. Certo? A mundialização, que é ter uma cultura única, né, de mundo de uma maneira geral. Migrações, né, mais intensificadas a gente vai ter nesse processo de globalização. Interação entre pessoas de diferentes nações, isso aí é real. Tanto as telecomunicações quanto a tecnologia da informática, elas vão ser as características, né, principais, as responsáveis, vamos dizer assim, por todo esse processo de globalização, certo? Sem elas duas, a gente não conseguiria ter a globalização, pelo menos das informações, da maneira que a gente tem no tempo atual, né? Nos dias de hoje. O turismo, as exportações, a modernização e a partilha de cultura. Isso são as principais características. Aí, ó, esse dentro da história vem trazer para a gente o quê? Né? Do ponto de vista do expansionismo econômico, a globalização não é algo novo. Alguns estudiosos citam os séculos XV e XVI com o movimento das expedições marítimas sendo o início dessa globalização.
quando os europeus fizeram descobertas importantes em sua exploração dos oceanos, incluindo o início das viagens atlânticas para um novo mundo, que seria as Américas, certo? E aí a gente vale parar para refletir um pouquinho, que a gente tem assim. Quando a gente fala em globalização, seria quando o mundo começa a fazer comércio internacional, certo? Então a gente começa a vender e trocar, né, mercadorias de diversos locais do mundo. Isso inicialmente começou no que a gente chamava de Velho Mundo, lá entre Europa, África e Ásia, e depois ampliou-se no século XV e XVI para as Américas. E aí a gente vai ter que dali a gente já fazia globalização, certo? E aí, só que não tinha o nome globalização, era apenas comércio, né? E aí o termo em si, globalização, só aparece nos finaizinhos do século XX, né? Na década de 80 e de 90. As consequências da globalização. O que foi que tanto a gente vai ver, né? Nessa globalização? Coisas positivas, né? Características positivas, como características negativas. Dentro dessas características, a gente vai ter a diminuição das distâncias no mundo. Esse mapazinho com vocês, esse esquema que a gente está vendo aí, é como a velocidade das coisas que foram, dos elementos que foram criados ao longo dos anos e que foram diminuindo esse espaço de tempo, certo? Entre um continente e outro, entre um país e outro. Aqui, onde o mundo está imenso, foi do período de 1500 a 1840. Por quê? Porque o meio de transporte naquele momento que tinha mais veloz eram as carruagens e os barcos a velas, que andavam em média a 16 km por hora, certo? E aí, por exemplo, nesse período, quando a gente escrevia uma carta, que era o meio de comunicação da época, então a gente escrevia uma carta e mandava para alguém, se a gente estivesse no Brasil e mandasse para alguém que estava lá na Europa, ela levaria em média 40 dias para chegar até o continente europeu, porque a velocidade dos transportes naquele momento era aquela. Entenderam? Aí, à medida que o tempo foi avançando, essas distâncias foram diminuindo. Por isso que esse globo terrestre, ele vai, né, esse planisfério, ele vai diminuindo de tamanho. De 1850 a 1930, a gente já tinha as locomotivas a vapor, que conseguiam, né, ter uma distância, ou ter uma velocidade mais ou menos de 100 km por hora, certo? Barcos a vapor a 57 km, então essa distância, esse tempo de viagem, ele diminuiu, ok? E aí, sucessivamente, a partir de 1950, a gente já tinha aviões, né? Eram jatos de passageiros que conseguiam a velocidade em média de 480 a 640 km por hora. Então, ó, ficou muito mais rápido chegar de um lugar para outro no planeta. E, por fim, em 1960, a gente tem os jatos de passageiros, que eu acho que isso aqui atualizado ainda tem mais, né? A gente ainda tem mais benefício, né? Os jatos de passageiros, a partir de 60, tinha de 800 a 1.100 km por hora de velocidade, certo? Então, a gente tem que isso daí é uma das consequências dessa globalização. Depois, a gente tem a presença de empresas mundiais. Essa daí talvez seja, né, a coisa mais assim, visivelmente, a maior marca da globalização. É você ter empresas que não são daqui, não pertencem ao nosso país, mas a gente tem filiais dela aqui dentro, como a Coca-Cola, como a McDonald's, como o Shell, a Volkswagen, a Toyota e tantas outras marcas, que são empresas de países desenvolvidos, grandes, né? E que estão em outras partes do mundo, como na Ásia, na América, na Europa, e a gente tem filiais dela aqui dentro do nosso país. Isso é uma coisa que tem um lado positivo e tem um lado negativo, certo? Outra coisa importante, porém perigosa, né? O hibridismo cultural.
que é esse hibridismo cultural, né? Se trata de uma mistura. Híbrido quer dizer como uma mistura, né? De duas ou mais culturas, gerando uma nova com os elementos das antigas. Com isso, hábitos, atitudes e costumes antigos são transformados e dão origem a novas formas de viver. A grosso modo, é quando as culturas e costumes de um determinado povo são experimentados por outros povos. E aí vem, qual é o perigo, professora, que a senhora falou desse hibridismo cultural? É a gente ter a extinção de algumas das nossas culturas, certo? A gente pode ter esse processo de extinguir uma determinada cultura porque não se pratica mais, porque outras culturas foram interiorizadas no nosso meio e aí a gente deixa aquilo passar. E aí eu coloquei, né, imagens que levem vocês a refletirem, né, no sentido do esse hibridismo cultural vai trazer comidas, né, experimentadas de diversas partes do mundo, a cultura aí representada pelas práticas, né, o cinema, a pintura, a televisão, o esporte, certo? As religiões e os idiomas, certo? Então, tudo isso, a gente tem muita coisa positiva do lado do hibridismo, né, cultural, mas também a gente tem coisas negativas, certo? Que a gente pode, muitas vezes, anular determinada cultura, de tanto que a cultura internacional entrou no meu país, certo? Então, a gente tem que ficar muito atenta para isso. Passando, a gente tem um ponto extremamente negativo, que é o aumento das desigualdades. E aí a gente, nessa imagenzinha aí, né, a gente vai ver que a gente tem uma mínima parcela da população com muito dinheiro, certo? Que são as pessoas chamadas milionárias, e a gente vai ver que o máximo de pessoas que a gente tem nessa população com pouco dinheiro, com um salário mínimo, por exemplo. E aí a gente tem essas disparidades, essas desigualdades dentro de um mesmo país. Dentro do Brasil isso é bem nítido, né? Quando a gente começa a observar até propriamente a mídia, né? A gente vai ver pouquíssimas pessoas com dinheiro enorme a perder de vista na contagem, e a gente vai ter um monte de gente vivendo de um salário mínimo ou muitas vezes de um auxílio. Então isso é muito ruim, né? Isso é muito negativo do ponto de vista da globalização, certo? O aumento das desigualdades. Ô professor, e por que esse aumento da desigualdade? Porque nem todo mundo é mão de obra qualificada para entrar no mercado de trabalho dentro desse processo de globalização. Então, por isso que aí desempregado, você vai ficar à mercê e aí essas desigualdades elas se acentuam ainda mais, ok? Como acontece, né, nos grupos de países diferentes, aquelas desigualdades que a gente viu na charge anterior, a gente vai saber como é que elas acontecem aqui. Aí eu vou fazer isso aí, né? Primeiro eu vou explicar para vocês, para depois a gente visualizar sozinho. A gente tem país subdesenvolvido e país desenvolvido, e país de sub e desenvolvido. As setinhas, ó, é um ciclo, certo? Então elas formam um ciclo. Quer dizer que aquelas situações elas vão se repetir, certo? Tanto no desenvolvido quanto no subdesenvolvido. A coisa mais assim, vamos dizer assim, relevante que a gente leva em consideração nesse processo de globalização é assim, essas empresas multinacionais, multinacionais ou mundiais ou transnacionais, né, elas vêm se instalar no país subdesenvolvido para pegar aquela mão de obra que é barata, certo? Que vai produzir o mesmo bem que eu produzia lá no meu país desenvolvido. E o que é que eu vou fazer naquela situação? Ela vai gerar emprego, é positivo para o meu país, mas os lucros que a gente tem naquele processo ali, daquela empresa em nosso país subdesenvolvido, não fica no nosso país. Ele migra para o país desenvolvido, que é a sede daquele país. Então, esse é o ponto negativo, certo? Da entrada dessas empresas multinacionais no país da gente, nos países menos desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos, a gente tem o nível tecnológico reduzido,
A gente tem exportação de produtos menos valorizados, menor captação de recursos financeiros, baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia e incapacidade de gerar novas tecnologias. Enquanto isso é tudo no sub. Enquanto isso, nos países desenvolvidos, a gente tem o nível tecnológico elevado, é exatamente o contrário daqui. O que acontece aqui no sub, acontece exatamente o contrário no desenvolvido. Exportações de produtos altamente valorizados, aqui são as matérias-primas e aqui são os produtos industrializados. Quem vale mais, a matéria-prima ou o produto industrializado? O produto industrializado. Quem vale mais, a laranja ou o tampico? Né? Quem vale mais é o tampico, o produto industrializado, mas é feito de laranja. Mas a laranja é a matéria-prima disso daqui. Então, a gente vai ter um processo de venda de lucros diferenciado, certo? Maior captação de recursos financeiros, grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, né? E, por fim, desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo isso é gerado nos países desenvolvidos e nos sub falta todo esse processo, ok? Ficou claro, minha gente? Deu para entender até aí? Na próxima aula, a gente tem aula novamente sobre globalização, só que agora a gente vai falar das transnacionais, né, e de alguns outros aspectos. E aí eu quero que vocês anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, voltem o vídeo se vocês quiserem assistir novamente. E as dúvidas vocês anotam no caderno e perguntam aos professores de vocês. Tá certo? Eu espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima e fiquem na paz. Tchau, tchau.